Ver os irmãos aqui esta noite, porque eu creio que os irmãos não vieram aqui por causa de um nome no pregador, os irmãos vieram aqui para ouvir a palavra de Deus, para a glória e honra do nosso Deus, e os irmãos vão sair daqui abençoados, eu creio, porque eu creio na palavra de Deus, e a palavra de Deus não volta vazia. Amém? Vamos ler a palavra de Deus. Os anjos do Senhor chegaram a Sodoma ao anoitecer, e Ló estava sentado à porta da cidade quando os avistou. Levantou-se e foi recebê-los. Prostrou-se rosto em terra e disse: Meus senhores, por favor, acompanhem-me à casa do seu servo. Lá poderão lavar os pés, passar a noite e pela manhã seguir caminho. Não, passaremos a noite na praça, responderam. Mas ele insistiu tanto com eles que, finalmente, o acompanharam e entraram em sua casa. Ló mandou preparar-lhe uma refeição e assar pão sem fermento, e eles comeram. Ainda não tinham deitado quando todos os homens de toda parte da cidade de Sodoma, dos mais jovens aos mais velhos, cercaram a casa. Chamaram Ló e lhes disseram: Onde estão os homens que vieram à sua casa esta noite? Tragam-os para nós aqui fora, para que tenhamos relações com eles. Ló saiu da casa, fechou a porta atrás de si e lhes disse: Não, meus amigos, não façam essa perversidade. Olhem, tenho 2 filhas que ainda são virgens. Vou trazê-las para que vocês façam com elas o que bem entenderem. Mas não façam nada a estes homens, porque se acham debaixo da proteção do meu teto. Saia da frente. Gritaram e disseram: Este homem chegou aqui como estrangeiro e agora quer ser juiz? Faremos a você pior do que a eles. Então empurraram Ló com violência e avançaram para arrombar a porta. Nisso os 2 visitantes agarraram Ló, puxaram-no para dentro e fecharam a porta. Depois feriram de cegueira os homens que estavam à porta da casa, dos mais jovens aos mais velhos, de maneira que não conseguiam entrar à porta. Os 2 homens perguntaram a Ló: Você tem mais alguém na cidade, genros, filhas ou filhas, ou qualquer outro parente? Tire-os daqui, porque estamos para destruir este lugar. As acusações feitas ao Senhor contra este povo são tantas que nos enviou para destruir a cidade. Então Ló foi falar com os seus genros, os quais iam casar-se com suas filhas, e lhes disse: Saiam imediatamente deste lugar, porque o Senhor está para destruir a cidade. Mas eles pensaram que ele estava brincando. Ao raiar do dia, os anjos insistiam com Ló, dizendo: Depressa, leve daqui sua mulher e suas 2 filhas, ou vocês também serão mortos quando a cidade for castigada. Tendo ele excitado os homens, o arrancaram pela mão, como também a mulher e as suas 2 filhas, e os tiraram dali à força. E os deixaram fora da cidade, porque o Senhor teve misericórdia deles. Assim que os tiraram da cidade, um deles disse a Ló: Fuja por amor à vida, não olhe para trás e não pare em lugar nenhum da planície. Fuja para as montanhas ou você será morto. Ló, porém, lhes disse: Não, meu senhor, seu servo foi favorecido por sua benevolência, pois o Senhor foi bondoso comigo, poupando minha vida. Não posso fugir para as montanhas, senão esta calamidade cairá sobre mim e morrerei. Aqui perto há uma cidade pequena, está tão próxima que dá para correr até lá, e deixe-me ir para lá. Mesmo sendo tão pequena, lá estarei a salvo. Está bem, respondeu ele, também lhe atenderei este pedido. Não destruirei a cidade da qual você fala. Fuja depressa, porque nada poderei fazer enquanto você não chegar lá. Por isso, a cidade foi chamada Zoar. Quando Ló chegou a Zoar, o sol já havia nascido sobre a terra. Então o próprio Senhor fez chover do céu fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. Assim ele destruiu aquela cidade e toda a planície, com todos os habitantes da cidade e a vegetação. Mas a mulher de Ló olhou para trás e se transformou numa coluna de sal. Na manhã seguinte, Abraão se levantou e voltou ao lugar onde tinha estado diante do Senhor. E olhou para Sodoma e Gomorra, para toda a planície, e viu uma densa fumaça subindo da terra, como fumaça de uma fornalha. Quando Deus arrasou a cidade da planície, lembrou de Abraão e tirou Ló do meio da catástrofe que destruiu a cidade onde Ló vivia. Amém. Os irmãos podem se sentar, glorificando o nome do Senhor. A palavra de Deus nos diz em Gênesis, nos fala sobre uma cidade de Sodoma e Gomorra. Eu não vou falar da cidade de Sodoma e Gomorra, porque se eu falar da cidade de Sodoma e Gomorra, logo eu vou entrar no assunto de pecado.
E Sodoma e Gomorra, nós sabemos que Sodoma e Gomorra estava vivendo numa fase triste. O povo de Sodoma e Gomorra eles estavam vivendo como, vamos dizer assim, como animais. O povo de Sodoma, eles não estavam respeitando as ordens do Senhor. Inclusive, na palavra de Deus até nos mostra que eles queriam ter relações com os próprios anjos. Amém? Eu não vou entrar nesse assunto, porque é um assunto um pouco crítico, um pouco delicado, mas nós vamos falar de Gênesis, da vida de Abraão, da vida de Ló. Então, Gênesis, meu amado irmão, significa origem, o princípio do mundo e tudo que nele há. Um princípio no qual Deus criou a humanidade e tudo que há no mundo Deus criou. Aleluia, glórias a Deus, para a honra e glória do Senhor. E o Gênesis também registra, meu querido, a origem do homem, a origem do gênero humano. O gênero significa o grupo de espécie que tem entre si certas analogias. Analogia significa uma semelhança. Então isso significa que nós, meu irmão, nós temos uma semelhança um com o outro. Nós temos uma semelhança em comum. Algo nós temos de semelhante. Eu posso citar algumas. A maneira de viver, a maneira de ser. Alguns pensamentos nós temos em comum. E assim diz a palavra de Deus, que Deus criou o gênero humano. E tem também, meu querido e amado irmão, o amor. O amor que nós temos que ter um com o outro. Que não importa a circunstância no qual nós nos encontramos, mas nós temos que ter este amor um com o outro. Assim como Jesus Cristo nos amou. Um ponto de semelhança que eu não consegui encontrar na vida de Ló. Ló, meu amado irmão, Ló agiu com uma fé. Ló, ele não agiu com amor perante Abraão. Quando no exato momento que Abraão deixa à disposição de Ló a decisão que Ló deveria tomar. Abraão dizia para Ló, todos nós conhecemos esse versículo, se você for para a direita eu irei para a esquerda, se você for para a esquerda eu irei para a direita. Mas olha o que Ló fez. Ló, ele não agiu com amor. Ló, ele deixa o seu coração falar mais alto. Ló, ele deixa de ouvir a voz de Deus para ouvir a voz do seu próprio coração. Ló, ele toma decisões, ele toma uma decisão precipitada,